montante de 1/3, o que resulta em 16 anos de reclusão para cada um deles. Como se trata de homicídio triplamente qualificado, as outras duas qualificadoras de utilização de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima são aqui utilizadas como circunstâncias agravantes de pena, uma vez que possuem previsão específica na parte geral do Código Penal. Assim, levando-se em consideração a presença dessas outras duas qualificadoras, aqui admitidas como circunstâncias agravantes de pena, maior as detrimentos fixadas acima na primeira fase, em mais 1/4, o que resulta em 20 anos de reclusão para cada um dos réus. Justifique-se a aplicação do aumento no montante aqui estabelecido de 1/4, um pouco acima do patamar mínimo, pois que tanto a qualificadora do meio cruel foi caracterizada na hipótese através de duas ações autônomas, asfixia e sofrimento intenso, como também em relação à qualificadora da utilização do recurso, que impossibilitou a defesa da vítima, devido à surpresa na esganadura e o lançamento inconsciente na defenestração. Pelo fato do coronel Alexandre ostentar a qualidade jurídica de genitor da vítima Isabela, major a pena aplicada anteriormente a ele em mais 1/6, tal como autorizado pelo artigo 61, parágrafo 2º, linha E do Código Penal, o que resulta em 23 anos e 4 meses de reclusão. Como não existem circunstâncias atenuantes de pena a serem consideradas, para definitivas reprimendas fixadas acima para cada um dos réus, nesta segunda fase. Por fim, na terceira e última fase de aplicação da pena, verifique-se a presença da qualificadora prevista na parte final do parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal, pelo fato do crime de homicídio doloso ter sido praticado contra a pessoa menor de 14 anos de idade. Daí porque majora novamente as reprimendas estabelecidas acima em mais 1/3, o que resulta em 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão para o coronel Alexandre e 26 anos e 8 meses de reclusão para a coronel Ana Jatobá. Como não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, torna definitiva as reprimendas fixadas acima. Quanto ao crime de fraude processual, para o qual os réus também teriam concorrido, verifique-se a reprimenda nesta fase de fixação deve ser estabelecida um pouco acima do mínimo legal, já que as condições judiciais do artigo 59 não lhes são desfavoráveis, como já discriminado anteriormente, motivo pelo qual majora em 1/3 a pena base prevista para esse delito, o que resulta em 4 meses de detenção e 12 dias multa, sendo que o valor unitário de cada dia multa deverá corresponder a 1/5 do valor do salário mínimo, uma vez que os réus demonstraram, durante o transcurso da apreciação penal, possuírem um padrão de vidas compatível com o patamar aqui fixado. Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Presente, contudo, a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 347 do Código Penal, pelo fato da fraude processual ter sido praticada pelos réus com o intuito de produzir efeito em processo penal ainda não iniciado, as penas estabelecidas acima devem ser aplicadas em dobro, o que resulta numa pena final para cada um deles para esse delito, de 8 meses de detenção e 24 dias multa, mantido o valor de cada dia multa estabelecido acima. Tendo em vista que a quantidade total das penas de reclusão era aplicada aos réus pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado ser superior a 4 anos, verifica-se que os mesmos não fazem jus ao benefício da substituição dessas penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Tal benefício também não se aplica em relação às penas impostas aos réus pela prática do delito de fraude processual qualificada, uma vez que, além das condições judiciais do artigo 59 não lhes serem favoráveis, há previsão específica no artigo 69, parágrafo 1º deste mesmo diploma legal, obstando tal benefício de substituição na hipótese. Ausente também as condições de ordem objetivas e subjetivas do artigo 77 do Código Penal, já que, além das penas de reclusão ora aplicadas aos réus terem sido fixadas em quantidade superior a 2 anos, como já especificado acima, o que demonstra que faz jus, que também não fazem jus ao outro benefício da suspensão condicional do cumprimento dessas penas privativas de liberdade. Tendo visto o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, linha A do Código Penal, e também por ter o crime de homicídio qualificado a natureza de crime hediondo, a teor do disposto no artigo 2º da Lei 8.072, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 11.464 de 2007, os acusados deverão iniciar o cumprimento de suas penas privativas de liberdade em relação ao crime de homicídio em regime prisional fechado. Quanto ao delito de fraude processual qualificada, pelo fato das condições judiciais do artigo 59 não serem favoráveis, deverão iniciar o cumprimento dessas penas privativas em regime prisional semiaberto. Face à gravidade do crime de homicídio triplamente qualificado praticado pelos réus e a quantidade das penas privativas de liberdade que ora lhe foram aplicadas, ficam mantidas suas prisões preventivas para a garantia da ordem pública
posto que subsistem os motivos determinantes de suas custódias cautelares, tal como autorizado pelos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, devendo aguardar detido o trânsito julgado da presente decisão. Como esse juiz já havia consignado anteriormente, quando da prolação de sentença de pronúncia, a manutenção da prisão processual dos acusados, na visão deste julgador, mostra-se realmente necessária para a garantia da ordem pública, objetivando a cautelar a credibilidade da justiça em razão da gravidade do crime, da culpabilidade, da intensidade do dolo com que o delito de homicídio foi praticado por eles, e a repercussão que o delito causou no meio social, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela luta na pátria, já que evitar a reiteração criminosa constitui apenas um dos aspectos dessa espécie de custódia cautelar. Portanto, diante da hediondez do crime atribuído aos acusados, pelo fato de envolver membros de uma mesma família de boa condição social, tal situação teria gerado revolta à população, não apenas dessa capital, mas de todo o país. Envolveu diversas manifestações coletivas, como fartamente divulgado pela mídia, além de ter exigido também um enorme esquema de segurança e contenção por parte da Polícia Militar na frente das dependências deste fórum durante esses 5 dias de realização do julgamento. Daí porque a manutenção de suas custódias cautelares se mostra necessária para a preservação da credibilidade e da respeitabilidade do Poder Judiciário, as quais ficariam extremamente abaladas caso agora, quando já existe decisão formal condenando os acusados pela prática deste crime, conceder-lhes o benefício de liberdade provisória, uma vez que permanecerem encarcerados durante toda a fase de instrução. Cito agora algumas jurisprudências referentes a essa matéria e encerro essa parte referente à prisão processual, seguintes termos. Ademais, além da falta de lisura no comportamento adotado pelos réus durante o transcorrer da apreciação penal, demonstrando que fariam de tudo para tentar, de forma deliberada, frustrar